E aí, galera, hoje a gente tá aqui, hoje é meu dia de apertar Sabrina Nunes. Ai, meu Deus. No Questões e Soluções. A gente tem um tema hoje que gera... Eu separei um tema pra apertar, mas pra sangrar, hein, Sabrina? Ai, meu Deus, gente. Vai aqui, sangrar. ó, tremendo. Que é um tema que gera muita dúvida, tá? É um tema que gera muita controvérsia, muita discussão. Tem, inclusive, julgados no TCU, inclusive, já sobre o assunto, que a gente vai tratar daquilo que você entende com profundidade, que você é mestra, doutora, você é tudo, e gestão pública maravilhosa. Eu tento te apertar, mas eu não consigo, você vai dando, ó, solução pra tudo. Um dia eu ainda vou encontrar uma pergunta que você não sabe a resposta. Ai, meu Deus. Eu estudei, hein? Eu estudei aqui. Não, aí ó. a resposta vai ser, Monique, eu vou procurar a resposta. A gente vai continuar falando, Sabrina, de um assunto que a gente já iniciou em outros podcasts, Sim. que é a nova lei de licitações, a 14133, né? Que por ser nova E gera... você tá aprontando aí pra mim, Ah, Monique? Ai, eu tô meu Deus. aprontando que no nosso WhatsApp chegaram algumas perguntas, algumas questões. A gente falou sobre os princípios, né? No outro podcast, os princípios Sim. que a 14133 trouxe pra gente, que antes eram muito menos, ela ampliou esse rol de princípios aí. E mais especificamente, dos 22 princípios que a nova lei trouxe, né? E trouxe aí 5 ou 6 repetidos, né? Da Sim. 8666, mas ela ampliou muito. Ela trouxe um princípio, que é o princípio 9, tá aqui na minha cola, que é o princípio do planejamento. Vocês deram até número, gente. Ai, Princípio meu Deus. 9. Vou fazer agora uma sabatina. Qual é o princípio 9, Sabrina? Planejamento, Sabrina. Dá com a linha aí. É. E a gente vai hoje dar uma atenção para esse princípio. Sim. Um pouco maior, não que todos os outros não sejam absolutamente importantes. E eu quero muito no outro podcast sabatinar você sobre o 22, que é o Desenvolvimento Nacional Sustentável. Meu que aí a gente vai Deus. bater um papo bem legal sobre isso. Mas hoje a gente vai falar desse princípio, que é o princípio do planejamento. E que eu acho que a administração pública, quando vem com uma lei e ela coloca o planejamento como princípio, ela só está caminhando para onde o mundo está caminhando. Porque hoje em dia você não faz absolutamente nada na vida pessoal, na vida empresarial, se você não tiver um planejamento. Você quer comprar um carro, você não vai chegar assim, salvo raras exceções, acordei com vontade de comprar um carro, vou ali na concessionária, passo o cartão. Não é bem assim que funciona, né? Você precisa dizer... Aí você pesquisa, quanto é um carro, você vai lá no seu orçamento, aí você tem que apertar um pouquinho, parar de gastar com isso ou com aquilo. Enfim, planejamento, por incrível que pareça, é uma palavra batida, mas muito pouco debatida. Todo mundo fala planejamento, beleza. Talvez vivam isso dentro de casa, ok. Talvez vivam isso nas suas empresas, ok. Mas a minha primeira pergunta para você, Sabrina... Antes de... Eu sou muito ansiosa, né? Eu tinha que ter dado as boas-vindas logo. Antes, eu sou mal educada já de demais. casa, já de casa. Comadre, né? Comadre é assim, já chega, toma um café, toma um chá, vai já pra tá em cozinha, casa. abre a geladeira, pega um Tá em suquinho, casa, abre o gente. forno, pega um bolo. Aqui é papo de comadre. Aliás, Sabrina, eu acho, e a gente já conversou sobre isso, não é novidade pra você, só um parêntese, a gente conversa muito... Nos bastidores, a gente é amiga, né? Verdade. A gente conversa muito. E você já tocou num assunto uma vez comigo, que você achava muito interessante a gente abrir um canal dentro do nosso podcast, como fosse uma vez por mês, sei lá, para falar da vida. Verdade. Né? Foi. Falar das Foi sim. Você até usou o termo de entrega, né? Entregar para as pessoas um pouco mais... a gente tem entregue muito tecnicismo, eu acho isso Sim. interessante, muita dica, muita coisa que ajuda na vida profissional das pessoas, eu acho isso importante, mas também entregar um pouquinho sobre a vida, né? Sobre sinergia, sobre empatia, Vamos começar a sobre falar sobre resgate isso. das pessoas, sobre empoderamento, Sim. né? Apesar de ser eu não gosto muito de palavras batidas. O empoderamento é uma palavra batida, mas tão importante, né? A pessoa se sentir poderosa. Sim. E tem tudo a ver com o nome do podcast. Você pode mais. E você pode mais. Então, a gente vai marcar, gente, um dia
E vai fazer um podcast só sobre coisas da vida, né? Que tem muito a ver com papo de comadre, né? É verdade. A gente vai criar a série Papo de Comadre. Vamos lá, já tá com o nome, Papo de achou o Comadre. Pra gente falar um pouco das experiências pessoais e dividir que às vezes a sua experiência, né, a minha experiência, às vezes soma para a vida de outras pessoas, né? Quem de nós já não passou uma situação que tomou uma atitude que inspira? Teve um podcast passado que eu comentei que eu me inscrevi e fui aprovada para fazer uma pós na UFRJ e até brinquei falando a verdade que você me inspirou, né? Dentre as tantas pós que eu tinha, eu falei, não, vou fazer na UFRJ também, que a Sabrina fez, né? Você tá fazendo escola. Então, eu acho que da mesma forma, brincadeiras à parte, as experiências que a gente passa na vida, a gente pode dividir com outras, às vezes faz sentido para outra pessoa, né? E vamos mais esse compromisso, vamos fazer o Papo de Comadre. Vamos. Mas aí voltando ao nosso assunto, que eu não queria deixar de comentar, que a gente comentou isso nos bastidores, né? E dividir, assim, com o nosso público. O planejamento, ele está muito em voga, muito batido, pouco debatido, e quando você fala em planejamento da administração pública, você se remete muito, quem é da administração pública, se remete muito a PPA, né, e tal, que é o plano plurianual, que você vai se programar para 4 anos, beleza, mas quando você fala em planejamento, na lei de licitações e contratos, você estender um pouco esse contexto e esse conceito que estava lá no PPA, para você programar o que você vai fazer, etc, e seguir aquilo ali, para uma licitação, para um processo licitatório, que é muito amplo. O processo licitatório você pode fazer de várias formas, de vários jeitos e tal, mas o planejamento tem que estar em todo e qualquer processo licitatório, do mais simples ao mais complexo. E como é que isso se dá, Sabrina? Como é que é o planejamento dentro do processo licitatório? Então, assim, né, vou aqui trazer mais uma questão que eu fiquei muito feliz que as pessoas pediram o 9, que é sobre planejamento, porque isso está na veia. Eu fui coordenadora de planejamento da saúde durante... Ah, Sabrina, você pediu pro povo falar planejamento. Não pedi. Não pedi, não, mas vamos mudar. Fica uma boa dica. Vou começar a pedir, manda lá no zap, lá. Me ajuda aí. Brincadeira. Mas, assim, eu fui coordenadora de planejamento durante 6 anos, planejamento da saúde, então sei muito bem que é planejar ações, principalmente para saúde, que é uma das áreas, né, dos ministérios mais organizados que nós temos no nosso país. Porque a saúde dentro do SUS, ela pensa em todas as questões. Então, a saúde já estava muito avançada, muito antes dessas questões da nova lei, né? E lá em 2015, eu me lembro que 2017, entre 2015 e 2017, a gente começou a aprofundar dentro do Ministério da Saúde essas questões de planejamento, né, do SUS, que na saúde o planejamento ele é chamado de ascendente, ou seja, ele não está ligado a nada, ele vem de baixo para cima. Então, assim, não existe você planejar, você fazer nada na saúde que não esteja planejado. Então, a saúde ela já fazia isso com muita propriedade. Você não comprava nada que não estivesse planejado, você não usava recurso federal ou estadual, ou até mesmo municipal, sem estar no seu plano anual, né? A gente já tinha lá na saúde a programação anual de saúde, que ali você dizia quais os projetos, quais programas, quais ações você ia, né, desenvolver antes, durante aquele período. A gente monitorava durante 12 meses, e antes daqueles 12 meses, as coordenações elas tinham que dizer o que elas iam fazer com o dinheiro que tinha, né, para cada área. Então, eu trouxe esse conhecimento, tirei do papel, a legislação do SUS ela traz isso, eu tirei do papel e transformei isso, né, num modelo de gestão dentro da Secretaria de Saúde aqui de Macaé. Tô até covardia de perguntar isso. E aí, eu fiquei muito feliz, né, acompanhando essa evolução. Depois me tornei secretária de Trabalho e Renda. Daí eu já saí de um olhar, né, de coordenação para um olhar de ordenamento de despesa. E que era a etapa, como eu disse, que era o lado que eu não conhecia. Eu vi ali o secretário, assina aqui, assina processo aqui. Sabia? Agora era você que assinava. Aí você entender a sua responsabilidade, o seu CPF, né, sua inscrição na Receita Federal, enfim, no Sigfis, o que era tudo isso.
E aí você vê um outro lado, né? Que é você ter o conhecimento de planejamento e você aplicar isso como ordenador de despesa. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa em cima disso que você falou. Quando você planeja antes de executar, que não é muito uma prática do brasileiro, não. Não, vamos lá. nem das gestões públicas. Pois né? é. Quando você planeja antes de executar, isso protege o teu CPF? Isso protege você? Totalmente. Como? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, na saúde. Inúmeras vezes o Ministério Público fazia questionamentos a respeito de recursos que vinham de origem federal ou estadual, até emendas parlamentares que vinham e que não foram executadas. E aí, em 2017, surge uma legislação, então, que toda emenda parlamentar ela tinha que ser executada. Né? Senão é um tipo de improbidade administrativa. Você disse que você precisava do dinheiro. Você foi lá no sistema e você lançou uma proposta. E você não executou. Então, quer dizer, você tirou um dinheiro que poderia ser investido em uma outra área, em um outro município, em um outro local, e deixou de executar. Então, você está agindo de forma equivocada. Então, é uma improbidade administrativa. Muitas das vezes, eu consegui proteger o gestor apresentando lá na programação anual de saúde que iria ser atingido a meta em tal mês. E eu acompanhava os coordenadores, coordenação. Era obrigatório existir esse modelo? Não. Mas eu fazia isso. E aí, quando vinha esses questionamentos da Defensoria, Ministério Público, da Justiça, eu colocava lá uma cópia da página, porque pedia resolução ao Conselho de Saúde e colocava lá, passou pelo Conselho, foi apresentado no Conselho, foi aprovado, está sendo executado, o número do processo é esse, e o que está aqui na programação anual de saúde, na página tal. Está aqui a cópia e está aqui a evolução, que eu fazia status mês a mês. Por isso não foi executado isto, mas isto está previsto ali. Está previsto, em tal mês vai ser executado. Abriu o processo, metas, tramita Sabrina? 6 meses. Como é que funciona? Então, você tem que ter metas, sim. Mas, assim, por exemplo, na programação anual de saúde, a gente tinha lá, eu colocava, né, era uma praxe minha, coordenador, você vai ter que abrir um processo, você disse que vai usar 1 milhão aqui de verba, recurso federal mais municipal, para poder criar, por exemplo, uma central de regulamentação de vagas. Tá, um exemplo. Você vai ter que... O que você precisa para poder criar uma central de regulamentação de vagas? É só o desejo? É só a política pública que está prevista, né, no SUS? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir. Você vai construir ou você vai alugar? Primeiro, você tem que decidir. O que você vai fazer? Então, antes de qualquer coisa, você precisa saber o que você quer fazer. O que você quer fazer. Entendi. Então, sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Eu preciso de uma central de regulamentação de vaga. Para quê? Porque com a central de regulamentação de vagas, eu vou conseguir organizar melhor a agenda, né, de consultas, otimizar os médicos, porque às vezes tem um médico, por exemplo, vamos supor, tem 2 pneumologistas no município. Um atende 10 pessoas, outro atende nenhuma. Com uma central de regulamentação de vaga, está ali. Cada um vai atender 5. Eu tenho 2 pneumologistas, 5 para cada um. Então, assim, eu otimizei, ou se não, olha, dá para atender 20. Esse aqui vai atender 10. Eu deixei de atender 10 para poder atender 20. Entendi. Por quê? Porque olha, sem mapeamento, o planejamento aparecendo aí. Sem conhecimento, como que você não sabe quantos médicos você tem com aquela especialidade. Você está no escuro. Né? No chute, vamos botar então, assim. Você vai mandar vaga só para aquele que está indo trabalhar. E se o outro não for trabalhar, se ele pedir uma licença, você não sabe. Então, eu conseguia otimizar isso e aí estabelecia a meta. Ó, a central de regulamentação de vaga serve para isso, vai ajudar neste sentido, vai atingir o público, que é a população, neste quesito, e aí as ações que eu preciso para isso. Primeiro, o coordenador disse, eu vou alugar. Então, aluguel. Quanto que é o aluguel? Eu quero uma casa de 3 quartos e tal no centro. Qual é a média de uma casa de 3 quartos no centro? É R$6.000 o aluguel? Vamos jogar para 8. Vamos jogar para mais, porque você pode achar de 6, pode achar de 8. Mas se eu botar 6, eu só posso gastar 6. Entendi. Então, eu coloquei ali 8, porque também pode haver especulação do mercado imobiliário. Tem que Isso pensar pode em acontecer, tudo, tem que então. pensar em tudo. 25% de margem de... Eu sempre trabalho com 25% a 30% de margem de segurança. Né? Isso é uma coisa minha de administrador. E aí, eu sempre falava isso para o coordenador. Coloca aqui um pouco a mais, tá? Porque você tem que contar com a sobra, você tem que contar com imprevistos, enfim. E aí, vamos calcular isso para 12 meses.
Então, o aluguel é 12 meses. Agora, pessoal, o que você precisa? Qual a equipe mínima necessária para isso? Precisa de um telefonista, um recepcionista, dois administrativos, 2 recepcionistas. Qual é o salário de um telefonista? Qual é o salário de um recepcionista? Vamos calcular 13 meses, porque eu tenho que pagar o 13º. Férias, né? Quanto que custa isso aqui? Vai precisar de hora extra? Qual é a carga horária dele no município? É 30 horas? É 40 horas? Se ele é 30 horas, eu vou precisar que ele trabalhe 40, eu tenho que pagar 10 horas extras, né? O excedente dessas horas extras por dia, por semana, dá quanto isso? Então, assim, calcular, era a minha prática, eu calculava isso tudo, para eu chegar o mais próximo da realidade possível. Isso é planejar, né? Isso é planejar, exatamente. Então, eu sabia que uma central, olha, você disse 1 milhão, 1 milhão não dá não, tá? Pelas contas aqui, 12 meses, 6 mil de aluguel, já não, o valor aqui, você já... Tem alguma coisa errada nessa história. Tem alguma coisa errada. Isso aí. Não vai ver se vai dar certo. Muita gente chutava, entendeu? Então, por isso que eu chamava, vem cá, senta aqui, vamos fazer. E hoje, como ordenadora de despesas de uma pasta que é assistência, que tem uma política também, que é a LOAS, tem a Lei Orgânica da Assistência Social, né? A gente tem, como o SUS tem a Lei Orgânica do SUS, né? A gente tem a Lei Orgânica da Assistência Social, a gente tem que planejar. E, assim, não existia essa prática na secretaria. Senão você pode deixar de executar alguma coisa, né, Sabrina? Porque se você se você planeja, você tem alguns caminhos que você vai seguir. Ou você vai identificar que não dá para fazer daquele jeito e você vai adaptar e vai fazer. Isso. Ou você vai ver que poderia fazer mais. Caramba, isso aqui sobrou. Olha, eu posso esticar um pouco mais. Ou você, o que é muito difícil, vai identificar que o teu chute estava certo, que é a coisa mais rara do mundo. Então, na verdade, você vai entregar alguma coisa. Talvez você não entregue tudo que você queria, mas o que você se propôs a entregar, você vai entregar com excelência. Você vai assumir um compromisso e você vai cumprir o seu compromisso. Isso aí. Ou entender que você pode entregar mais. Quando eu entrei na secretaria, né, na assistência, a primeira coisa que eu fiz foi, olha só, manda para mim tudo que vocês não têm, que vocês precisam de ter. Aí eles mandaram. Dali eu fiz o meu cálculo, peguei todos os processos que já estavam rodando na secretaria, estimativa, né, das cotações, porque quando vai licitar, às vezes diminui esse valor, é claro. Né? E às vezes também é ata de registro de preço, como eu já expliquei aqui, eu não vou usar aquilo tudo, né? E aí, o que eu fiz? Eu estimei quanto eu precisaria se o meu orçamento era suficiente para eu poder aguentar os 12 meses, no caso, né, os 6, 8 meses que eu teria pela frente nesse exercício, ou se eu precisaria de uma suplementação. Se todos os meus processos fossem licitados até dezembro de 2023, quanto eu precisaria de orçamento? E fui, logo assim, com 8 dias, eu apresentei ao prefeito. Falei para ele, olha, eu preciso de X a mais no meu orçamento. Aí te pergunta, por quê? Por quê? Peraí. Por isso, porque eu fui ver como é que está a situação e como é que está e o que vai ter que ser executado. Hoje você sabe que política tal não está acontecendo hoje, mas que em dezembro estará. Eu dei um exemplo também, um exemplo que eu fiz, porque existiam aluguéis sociais que não estavam sendo executados há mais de 12 meses, porque a gestão anterior entendeu, né, que não tinha orçamento, dotação orçamentária para aquilo. E aí eu fui fazer um estudo, falei, quanto tem de... Fui ao Estado, né, descobri que existe uma contrapartida estadual para essa finalidade, e aí a gente já tinha pedido o fundo que visse o extrato para mim de quanto que tinha previsto para aquele ano de aluguel social, e aí comecei a calcular daquele valor quantos aluguéis sociais eu poderia utilizar com recurso federal, com recurso estadual, e quantos eu poderia usar com recurso municipal. O que eu já tinha, que estava rodando com recurso municipal, estava usando só recurso municipal. O estadual não dava. Não tinha. Então, não se abria novas vagas de aluguel social. Aí você conseguiu abrir novas vagas. Eu consegui, estimei, dava para mais 30 aluguéis sociais. Então, distribuí entre os CRAs, eu disse para eles, tem mais 30 vagas. Então, assim... para esse ano a gente consegue executar. E qual é o trabalho que eu tenho feito em paralelo? Começar a tirar aqueles que têm condição de ter autonomia do aluguel social, para sobrar mais vagas para isso aqui, ó. Para o próximo vir, para aquele que está realmente em vulnerabilidade, poder ser beneficiado. Aí no próximo exercício, né,
se eu trabalhar melhor os meus indicadores aqui, eu posso ter um aumento, né, do faturamento de recurso estadual. E aí, para além disso, eu posso ajudar mais pessoas. Mas aqui, por outro lado, também que eu utilizo o recurso municipal, o que eu conseguir de ter autonomia, que essas pessoas tenham autonomia, eu vou tirá-las desse programa, elas vão ter autonomia, elas vão ter um salário, né, elas vão ter uma vida, elas vão conseguir, né, se cuidar, se autossustentar. E aí entram pessoas que estão precisando, né? Porque é um benefício eventual. É algo que não é perene. Sim, é algo para você passar por um momento de sufoco e se recuperar. Então, o planejamento, né, é uma etapa muito importante para a gestão pública. Então, eu quis contextualizar que na saúde já fazia isso. A educação já fazia isso. Né? Se não fizesse, não anda, né? Porque é tão complexo, ele vem ajudar nessa complexidade. Ele né, te Sabrina? protege, como você perguntou. Então, o planejamento, ele te protege. Tá, ótimo. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vamos lá. Dentro da 14133, tá lá, planejamento, você explicou o conceito, inclusive exemplificou esses conceitos. Agora, quais são as etapas desse planejamento? Aí eu vou pegar um exemplo bobo, né? Você chegou na secretaria, você é secretária, e você se deu conta que lá não tem copo. E você precisa abrir um processo licitatório para compra de copos. Você não tem um copo lá. E você precisa de copo. E aí, você sentou na cadeira, o seu funcionário chegou para você e falou: ô, secretária, tudo bem? Bom dia. Eu quero dizer para a senhora que a gente não tem copo. Vai ter que comprar 300 copos. E aí, Sabrina? Qual é o primeiro, o segundo, o terceiro? É planejar, tá bom. Mas dentro do planejamento, o que a gente precisa? O que o gestor que está te assistindo, né, em busca da sua sapiência, da sua experiência, o que ele precisa fazer quando esse servidor chega e diz: ó, não tem copo? Primeiramente, eu ia chamar a atenção desse servidor. Adoro. Adoro. Porque, como a gente falou em outros podcasts aqui, né? Já falei da vitimização, né? E tal, que é responsável, agenciáveis de empurrar a responsabilidade para o outro. Primeiro, eu tenho uma gestão de estoques. Caramba. Eu sou coordenador para quê? Eu tenho que controlar o que eu tenho. Como é que não tem copo, amigo? Primeiro que ele teria que ter comunicado a gestão com antecedência. Tá acabando o copo, hein? Ó, o estoque tá abaixando. Tem mais? Tem aonde buscar? Tem contrato na prefeitura? Então, primeira coisa, é isso. Antes de qualquer coisa. Antes de pensar... Ele tem que chegar e me dizer... Antes de pensar no processo licitatório. Ele tem que me mandar um documento dizendo que tá acabando. Ele não pode esperar acabar. Porque senão eu posso responsabilizar ele. Porque todo agente público, ele é responsável pelo patrimônio, pelos bens, tá? Então, eu posso culpabilizar e até abrir um procedimento administrativo contra este coordenador que não comunicou, porque ele deixou acabar. Quando ele deixa acabar, ele é responsável. Agora, você pensa, eu falei de copo. A gente vive sem copo? Vive, mas será que um hospital vive sem seringa? Já imaginou se chegar na hora... Mas isso acontece, tá? Eu tô querendo mesmo fazer um negócio grave, tá? O copo, ok, a gente vai ali, pega um copo, bebe, pega uma garrafinha, tá tudo certo. Mas você já imaginou um hospital, de repente o médico diz assim pra enfermeira, aquele paciente que tá internado, né? Ele passa lá aquele protocolo de medicações, né? Que vai ter que tomar, tem algumas que são injetáveis, etc, etc. Umas que são na veia, vamos pegar essa que é mais grave, na veia direto. A pessoa tá lá passando mal ou tá internada por alguma coisa, e aí não tem aquela maldita, eu tenho um ódio daquela agulha, não tem ideia. Quando eu vou tirar sangue, eu peço pra usar aquela de neném, porque eu morro. Eu também gosto de gel como não. E aí a enfermeira vai lá no almoxarifado, me vê, por favor, tem um nome aquilo, esqueci. O gelco. É o quê? Gelco, né? Gelco. Aí, pra minha agulhinha. Me vê um gelco de 20, bebê, 18. porque a Monique chata tá lá e quer espetar com aquele gelco de bebê. E aí o cara do almoxarifado disse: o gelco acabou ontem. Olha a gravidade da falta do planejamento, da falta do controle do estoque e do planejamento da compra. Se eu tenho uma utilização média de X gelcos, de 18, de 20, sei lá, por dia... E tem uma coisa, né, Sabrina, que
o processo licitatório ele tem um tempo para acontecer. Então, você se planejaria com quanto tempo de antecedência? 6 meses. Se você fosse do estoque. 6 meses antes você avisaria? Vou te explicar por quê. Não é muito tempo, não? Não, me explica por quê. A fase interna de uma licitação, ela leva, em média, 6 meses. Porque para você cotar e conseguir chegar, né, à precificação, a pesquisa mercadológica, para você montar um mapa de preço, você precisa de pelo menos uns 3 meses para poder formar preço. Porque, às vezes, você manda e-mail para diversas instituições. Porque, assim, o comprador, ele tem que ser uma pessoa com muito conhecimento. Eu já fui compradora. Então, ele tem que ter ali um rol de empresas muito grande para ele conseguir uma celeridade muito grande na cotação. Eu consigo, hoje, com a expertise e conhecimento que eu tenho, consigo cotações com preço, assim, com agilidade muito grande. Porque eu já fui compradora, né? É claro que existem os princípios de segregação de função, eu não posso hoje agir como uma compradora, né? Mas se eu tivesse que trabalhar numa situação dessa, eu conseguiria cotação muito rápido, porque eu já trabalhei, eu tinha a minha lista de empresas de cada natureza. Então, eu separava lá. Pneu. Quais são as empresas de Macaé, região, que vendem pneu? Eu ia para o Google fazer isso. E-mail, telefone de todas elas. Ligava para cada uma delas e falava, olha, sou aqui, compradora pública da instituição tal, eu quero fazer um cadastro com vocês. Eu vou estar mandando cotação. Para qual e-mail? Esse e-mail mesmo que está na internet, que às vezes a internet, não é aquele e-mail. Lá, não é aquele e-mail mais. Entendi. Nem aquele telefone. Aí entrava em contato e ali eu dizia, ali eu ia tirando as empresas. Isso aqui não tem, telefone não existe, isso aqui já fechou e tal. Então, você tem que estar atualizando o seu cadastro de fornecedores. Isso é uma etapa também do planejamento. Dentro da área de compras, depois a gente pode falar de compras públicas. Mas, assim, você está falando aí de várias questões e a minha cabeça está organizando aqui as temáticas. Primeiro, existem vários tipos de planejamento. Planejamento orçamentário, aí entra PPA, entra LOA, né, entra LDO. Isso é uma coisa. Isso são etapas fundamentais para a questão orçamentária. Só que, paralelo à questão orçamentária, eu tenho que trabalhar o planejamento das contratações. Isso a gente está falando de licitação. Por quê? O ordenador de despesa, o gestor público, né, ele não pode ordenar nada se não tiver orçamento. Qualquer política pública a ser implementada, escrevam isso, anotem isso, registrem isso. Ela precisa, primeiramente, estar atrelada à dotação orçamentária. Eu não posso simplesmente inventar um negócio e dizer, se vira aí. Eu quero ajudar os funcionários. Eu quero criar um programa que vai, por exemplo, aumentar ali, eu vou dar uma gratificação de 25% para todos os funcionários da minha secretaria. Eu tenho condição de fazer isso todos os anos? É isso. Eu não posso criar nada que eu não tenha como dar continuidade. Paguei um mês, paguei o segundo, o terceiro e o resto. Aí, improbidade administrativa. Aí, xadrez, responder processo. Não posso fazer isso, isso é irresponsabilidade. E aí eu acho engraçado que algumas pessoas, elas não querem ser culpabilizadas, porque assim, se eu assumo um compromisso de um cargo, eu tenho que assumir também a responsabilidade do meu desconhecimento. Sim. Ou do meu muito conhecimento para poder fazer práticas que infringam a lei o direito administrativo. Eu brinco, falo isso até de uma forma informal, que às vezes eu vejo determinadas práticas, né, de gestores públicos, e eu não estou falando da minha cidade, estou falando, né, de outros lugares, de forma geral. Eu brinco e falo assim, gente, até para fazer o errado você tem que saber muito. É verdade. Por quê? Porque você está atrelado a diversas leis. Se você não for pego de um jeito, você é pego de outro. E até mesmo você doutrinar o judiciário, tem que ter harmonia entre os poderes, né? O judiciário ele tem um papel, o legislativo tem um papel, e o executivo tem um papel. Mas eu vejo, às vezes, o judiciário querendo tomar o papel do executivo. E o legislativo querendo tomar o papel do executivo. Exatamente. Você vê, por exemplo, na propaganda política, o executivo propondo criar programas e projetos. E não pode criar nada. O nome já fala, né? Executivo. Executa. Quem executa é o executivo. Exatamente. Ele pode propor. Sim.
olha, eu vou propor a criação, eu vou indicar. Agora, o executivo faz se quiser ou não. Por quê? Porque está atrelado à dotação orçamentária, ao planejamento orçamentário. O dinheiro que ele toma conta, o dono do cofre é o executivo. Isso é o primeiro passo. Aí eu vou criar o planejamento das contratações, que eu vou licitar, e eu vou entrar em compras públicas, né? Uhum. Antes de licitar, eu tenho que ver se eu tenho condições de implementar tudo aquele... Aí, o que eu tenho feito? Eu, Sabrina, como gestora. Eu mando para o setor, eu criei um setor de gerenciamento de projetos e planejamento estratégico. E criei um setor de planejamento orçamentário. E tenho a gestão do SUAS, né, no meu caso. Sim. Eu mando os 3 avaliarem, sentarem, se reunirem e tá? avaliar dentro da política pública. É cabível na política pública, primeiro. Segundo, tenho dotação orçamentária. Terceiro, eu consigo sustentar o que eu estou criando. Se os 3 me disserem que é possível, não tem Ministério Público, não tem Judiciário que vai dizer possa pra você... obrigar um gestor público a executar algo que ele não tem condições de manter. Então, quando o Judiciário me diz que eu tenho que criar um programa, um projeto, eu digo para ele, deixa primeiro eu ver se eu tenho condições de criar isso. E de que forma eu posso criar depois isso. O mesmo Ministério Público, o mesmo Judiciário, vai dizer para você assim, ué, dona Sabrina, a senhora parou com esse programa por quê? Porque, às vezes, assim, eu vejo porque muito... meu dinheiro acabou, mas você não sabia que seu dinheiro ia acabar? Eu vejo muito isso, assim, o judiciário, né? E aí, por isso que eu falei de harmonia dos poderes. É entender o papel de cada um e trabalhar em conjunto. Não adianta, eu vou punir, eu vou fazer, eu vou fiscalizar. Você já perguntou para o executivo se tem condição? Que às vezes ele já diz assim, o orçamento é exorbitante, né? Tem dinheiro. Você sabe quanto custa para poder manter a alimentação de abrigos, de instituições de longa permanência? Primeiro papel que o Legislativo e o Judiciário têm que se perguntar é quanto custa. E eu tenho dinheiro para isso? Eu tenho dinheiro para isso. E aí depois você propor que o Executivo crie projetos, implemente projetos. Você, Sabrina, ao longo do dia, você passou por isso inúmeras vezes, tenho certeza, eu também já passei por isso, sai de casa, toma um café, volta para casa e não janta, dorme. E tudo bem para você. Vai fazer isso numa instituição de longa permanência. Dá o café da manhã e beijo grande. Não tem como. Então, você tem que cumprir toda uma questão ali nutricional, balanceada e que custa dinheiro, não é de graça. O Legislativo não está ali olhando todo dia que, às vezes, ele entende, né, uma questão social, né, que não, eu tenho que fazer valer a lei. O abrigo tem 15 pessoas, eu tenho que botar 20. Eu não tenho dinheiro para isso, amorzinho. Agora eu quero que coloque 25. Ele não está contabilizando quantos tem ali. Ele vai mandar, não, ordem judicial, abriga. Tem condição de abrir um outro abrigo? Isso custa, você perguntou quanto custa um abrigo? Nós estamos trabalhando a desinstitucionalização. Tem crianças para adoção, né? Tem ali idosos, né? Porque, infelizmente... Que a família tem condição de cuidar? De cuidar. Não tem. Porque às vezes manda institucionalizar, mas tem família. É porque a família não quer cuidar. Mas quando você era bebê, seu pai e sua mãe cuidou de você. Por que você não pode cuidar do seu pai e da sua mãe? Eu disse uma vez, isso é um fato, tá? Isso aconteceu mesmo. Uma determinada pessoa, eu tava na alergia ainda. A pessoa apareceu lá, e eu tô quieta. Mas eu não consigo ficar quieta porque me dá uma coceira. Eu falo assim, eu preciso falar. Meu marido quase morre. E aí eu falei, não, eu faço um mantra, vou ficar quieta, mas eu não consigo. Aí a pessoa, não, porque mamãe essa noite, morava com a mãe, mamãe essa noite acordou de madrugada, e mamãe que não sei o que me chamou, que mamãe que não me deixou dormir, que mamãe queria não sei o que mamãe, eu tô quieta. Aí foi cutucar quem tava quieto, eu, no caso. E aí a pessoa, né, Monique? Eu falei assim, eu acho que você tem razão. Eu só fico me perguntando quantas noites sua mãe ficou acordada até que você pudesse conseguir cagar sozinha. Até que você conseguisse pegar uma porcaria de uma mamadeira sozinha, um biscoito, um troço qualquer, e comesse sozinha. Que não berrasse 3 da madrugada, com fome, pra somente dar o peito, a mamadeira, o que fosse. Quantas? São anos.
São anos. Isso aí. E isso é muito Então, interessante. assim, cadê o retorno? Sabe por quê, Sabrina? As pessoas hoje em dia, e eu não sei a que se deve isso, sinceramente, uns dizem que é a globalização, outros dizem que é a televisão, outros dizem que é não sei o quê. Eu não sei, não tenho opinião sobre isso, mas acho que as relações humanas, elas vêm degradando. Muito. Elas vêm se deteriorando a ponto de uma mãe largar um filho para lá e deixar para o mundo criar, e vice-versa, um filho largar os seus pais. Que, gente, a minha mãe sempre me disse uma coisa. Quando tinha, às vezes, um idoso andando mais devagar à frente, e eu era criança ainda e queria passar na minha segurar, falei assim, se não morrer, vai ficar velha. Então, respeita. Respeita. Porque você tem duas opções na vida. Uma é morrer, nova. E a outra é ficar idoso, gente. Com as limitações naturais, sim, do desgaste desse corpo. Isso aqui desgasta. O joelho não é mais o mesmo, não. Quanto tempo você está andando e esse joelho gastando? Por exemplo. Entendeu o que eu estou te falando? Assim, e aí você tem uma mobilidade um pouco mais restrita, você tem uma necessidade um pouco maior, e aquela pessoa que doou parte da sua vida para você, que não te valeu de nada, você não é capaz de olhar e dizer assim, vem cá que eu vou fazer, vem cá. Para onde nós estamos indo? Né? As pessoas não estão mais empáticas com os seus. Não estou falando de mim, que é empática comigo, não. É empática com os seus. Empática com aquele que, quando gritava de noite, ia lá te socorrer. Peraí, gente, vamos parar um pouquinho e ver para onde as relações humanas estão caminhando. Quer dizer que você pega... Eu, quando fui secretária, eu conversei com o conselho do idoso e, assim, não era... Eu fiquei apavorada, não era incomum que um idoso, principalmente nas regiões mais pobres, fosse encontrado em casa pelos vizinhos com cheiro de putrefação. Morreu em casa. Estava podre. Quer dizer, ninguém ligou para esse idoso para saber cadê ele, ninguém visitou. Não estou dizendo que não more sozinho ou não more, não. Minha mãe mora sozinha, 2 andares acima de mim. Eu não passo um dia que eu não pego o elevador, passo... Oi, às vezes eu nem entro. Tudo bem? Estou indo porque eu estou cansada. Ou minimamente você tem que, se você mora longe da sua mãe, do seu pai, enfim, você tem que minimamente, porque os nossos pais, né, a lógica, e aí eu não posso, né, generalizar isso, sim, mas fizeram de tudo para que a gente tivesse um futuro diferente do deles, o natural. Não, normal. Claro que existem famílias e famílias, questões e questões, tem crianças, né, que vivem em situação de que os pais, né, em condição de violência, situações, enfim, que a gente não consegue nem falar que... A gente não vai entrar nesses méritos. Mas aqueles que têm condição, eu acho, assim, até humanamente falando, muito triste você ver que a família ela não quer ter aquele compromisso de cuidar do seu idoso. Institucionaliza. Então, ela institucionaliza. E antes não tinha isso. As pessoas passaram, né? Eu me lembro que o meu avô, ele morreu com 98 anos, andando de bike, ele era jardineiro. Minha mãe tem 83 e malha todo dia na academia. Então, assim, meu avô é uma pessoa muito humilde. Isso não tem a ver com ter dinheiro ou não, qualidade de vida, porque as pessoas também... Um erro que nós temos é que se fala que a alimentação saudável, que o rico tem uma alimentação saudável. O pobre também pode ter uma alimentação saudável, que é barato. Não, e normalmente tem, tá? Porque quem vai comer o aipim... Fast food. Não, quem vai comer o aipim, quem vai comer o inhame, que plantou lá no seu quintal, e que vai... É o pobre. O rico vai comer o que você ia falar. Fast food, não sei o quê. Então, isso tá meio tocado a história. É uma questão de decisão também, né? Tem pessoas que não gostam de alimentação saudável, então já é uma outra coisa, que é uma coisa que eu também tenho buscado trabalhar aqui no município, que a gente está implementando, né, o programa de segurança alimentar. Então a gente vai começar com palestras, né, conscientização a respeito da alimentação saudável, que é um dos pilares da segurança alimentar. Mas assim, quando a gente vai falar de contratação, de planejamento, né, enfim, eu toquei nesse aspecto, porque o judiciário também tem que perguntar se existe uma capacidade, porque o judiciário, às vezes, ele não entende de todas as políticas públicas de todas as áreas. Não entende. Ele tem que, antes de judicializar, perguntar
se é uma política pública, o que vem sendo feito para aquela política pública ser implementada. Como ela existe ali, se qual pode melhorar. Em qual etapa está a execução. Se tem planejamento de melhora. Antes de... Não, vai lá, judicializa, vai lá, a família judicializa e coloca para institucionalizar aquele idoso. É complicado. E, às vezes, a família tem condição financeira de atender aquela... E aí você perde o vínculo. Aquele idoso, ele adoece, ele começa a regredir. A pior doença tem emocional. Deus me livre. Então, eu estou falando aqui de questões para se pensar, né? Quando a gente vai falar de planejamento, de contratações, aí como eu falei, tem vários planejamentos. Eu tenho planejamento da administração de materiais. Eu tenho o planejamento orçamentário que está ligado a essa questão da administração de materiais e serviços. Eu tenho o acompanhamento das liquidações, ou seja, em quanto tempo eu estou consumindo aquele recurso entendi. Que está já contratado, disponível, né, para a administração pública. E eu tenho o planejamento das contratações. O que eu vou contratar daqui para frente? E eu estou quando, consumindo em qual velocidade? Eu estou consumindo na velocidade que eu contratei para 12 meses, eu me planejei, mas houve uma eventualidade, né? Aumentou o número de usuários daquele serviço, e aí eu planejei para 12, que o planejamento ele pode mudar. Sim. Mas eu vou consumir em 8. Aí o que eu tenho que fazer? Existem requisitos legais para eu poder conseguir dar mais uma assegurada, mais uma esticada. Eu posso, pela que a lei me garante, aditivar contratos. Desde que você consiga comprovadamente mostrar que houve um evento fora do planejamento que justifica aquele aditamento. Agora, o que eu não posso é ter outras esferas interferindo no meu planejamento. Porque você se planeja para executar. Para 20 idosos. É claro vem uma outra questão disso aqui. Agora é 30. Porra, eu entendo muito bem o judiciário. E eles fazem muito bem o papel, né? O judiciário executa muito bem o seu papel, que ele faz a lei, né, ser garantida, ser cumprida. Que muitos gestores públicos não têm o senso de responsabilização. Eles não se planejam. E aí, o planejamento, ele veio dentro de um dos princípios. E agora está forçado a isso, não adianta, né? Mas acho que vou me planejar. Não, queridão, você vai planejar. Senão você não compra mais. Exatamente. E aí, agora existe, como eu falei, tem um sistema nacional, né? Onde você coloca ali tudo que você vai contratar. E aí, por exemplo, nós passamos nas últimas 2 semanas planejando tudo que nós íamos comprar para a secretaria. E aí foi lançando o sistema, com código, com CAT-MAT, com CAT-SERV, com tudo. E eu pedi, coloca tudo. Por quê? Uma agulha, uma folha, né, o que for que a gente precisar comprar, tem que estar ali. Mesmo que a gente erre a quantidade que vai ser utilizada. Mas, pelo menos, a natureza do que vai ser comprado está ali. Você previu. Você imaginou que você ia usar. E eu falei, e ao final eu quero olhar, para eu ver se não esqueceram de alguma coisa. Porque a minha visão é macro, porque eu estou ouvindo todo mundo. Então, eu sei das necessidades de todo mundo e eu já me planejei lá atrás para pegar o relatório de cada um, planilhar e saber o que cada um precisava. Então, isso tem que... Isso é planejamento. Isso tem que bater. Porque, às vezes, o coordenador, ou aquela pessoa que está na área ali, né, abaixo na hierarquia, ele pensa assim, eu estou na administração pública, eu tenho que pedir, eu gasto 2 toners por ano, mas eu tenho que pedir 6. Porque se acabar, se não comprar no que vem, não sei o quê, então ele pede demais. E o dinheiro público foi. Que poderia ter gasto em outra coisa. E, às vezes, vence, porque agora você tem um gestor que planeja e executa. E a pessoa com aquele medo pediu demais. E aí, o que acontece ali? Você tem um desperdício. Ou de menos, como eu falei do copo, né? Que não imaginou. Peraí, irmão, você não imaginou que você não viu que esse copo estava acabando, mais, como o que não gasta menos podem ser responsabilizados. Eles são solidários. É por isso que, quando eu abro um processo de contratação de algum serviço, primeiro, quem é o solicitante? Eu não posso ser solicitante, porque eu autorizo a execução da despesa. Como que eu vou pedir algo que eu mesmo vou pagar? Entendeu? Então, é algo contraditório. Por isso tem o princípio da segregação das funções. Entendi. Já é para garantir essa lisura de todo o processo. O gestor de contratos não pode ser a mesma pessoa que cota. Não pode ser a mesma pessoa que vai liquidar.
Cada um tem uma Tem a função. sua Não pode ser o função. pregoeiro. Cada um com a sua função. E aí você tem esse planejamento, ele vai desde o início da sua necessidade até a entrega. E ele tem que casar com todos os tipos de planejamento. Tem que casar com o PPA, tem que casar com a LOA, enfim. Ele tem que casar com o planejamento interno de almoxarifado, que você tem, que você está consumindo, que você está gastando. E ele tem que casar com a questão de dotação, como eu falei, orçamentária e o planejamento. O que você vai comprar? Eu tenho que ver se eu tenho dinheiro Para isso. para isso. Entendi. Entendeu? E as etapas para esse planejamento, Sabrina, eu tô aqui com o celular, não é à toa. O nosso tempo tá Já acabando. tá esgotando, né? Mas aí você vai falar isso em outro podcast, né? Claro que vou. Então eu vou deixar a pergunta no ar e você, para o povo ficar curioso. No próximo podcast você vai responder quais são as etapas do processo de planejamento do processo licitatório. Ótimo, perfeito. Vou começar com ETP, Estudo Técnico Preliminar. Show. Então, bom? próximo podcast, ETP, não perco essa fera falando de ETP. Gente, beijo até o pessoal. próximo. Tchau, tchau.